Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo, iremos analisar o dimensionamento dos investimentos em capital de giro de uma empresa, suas principais características, alavancas e formas de análise para te ajudar em sua compreensão sobre a realidade existente nos negócios. A análise da liquidez envolve, basicamente, o conhecimento da capacidade financeira de uma empresa em liquidar seus diversos compromissos passivos nos prazos pactuados. Para essa finalidade, são utilizados diversos indicadores operacionais de avaliação da liquidez, como liquidez corrente, liquidez seca, giro do circulante e outras mais. Essas medidas financeiras procuram explicar e qualificar essa capacidade de pagamento da empresa. Apesar da importância desses indicadores e seu uso generalizado, esses indicadores não costumam fornecer informações mais conclusivas a respeito de determinada evolução na posição financeira corrente e esperada da empresa, omitindo principalmente as efetivas necessidades de investimento em capital de giro. Uma importante metodologia de estudo da posição de equilíbrio de uma empresa é aquela baseada na distinção de seus ativos e passivos circulantes em itens operacionais, ou cíclicos, e financeiros, ou erráticos. Além de proporcionar uma avaliação mais analítica da posição financeira da empresa, o critério ele permite ainda, de maneira relativamente simples e dinâmica, que se identifiquem as efetivas necessidades de capital de giro da empresa, ou seja, o volume de investimento operacional em giro adequado a seu equilíbrio financeiro. Esse método, que permite com razoável precisão técnica melhor conhecer e avaliar a estrutura financeira das empresas, é mais conhecido como necessidade de capital de giro. Apesar de grande parte dos conceitos adotados pelo modelo não ser nova, é importante que se ressalte o caráter dinâmico da análise, em confronto com a posição mais estática das medidas financeiras mais convencionais. Para o processo de avaliação das necessidades de capital de giro, é indispensável que se quantifique, a partir da estrutura patrimonial da empresa, os grupos classificados como circulante operacional, circulante financeiro e permanente, o não cíclico. O ativo circulante financeiro de natureza errática é formado sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da empresa. Não denota, por conseguinte, qualquer comportamento pré-estabelecido, variando mais estreitamente em função da conjuntura e do risco de maior ou menor liquidez que a empresa deseja assumir. O ativo circulante operacional é composto de valores que mantêm estreita relação com a atividade operacional da empresa. Esses elementos são diretamente influenciados pelo volume de negócios, produção e vendas e características das fases do ciclo operacional, condições de recebimento das vendas e dos pagamentos a fornecedores, prazo de estocagem, etc. Pelas características básicas enunciadas, os ativos circulantes operacionais devem manter coerência com o ciclo operacional da empresa, de forma que o volume dos investimentos nesses itens seja representativo de suas necessidades de investimento em capital de giro. O investimento fixo ou ativo permanente inclui os direitos de receber da empresa a longo prazo e o ativo permanente propriamente dito. São valores inscritos tipicamente como de longo prazo, não circulantes. O passivo circulante financeiro inclui as dívidas da empresa junto às instituições financeiras e outras obrigações que também não apresentam nenhuma vinculação direta com a sua atividade operacional. Alterações que venham a ocorrer no volume de atividade ou nas fases operacionais não repercute diretamente sobre o passivo financeiro, refletindo essas variações basicamente sobre os elementos cíclicos, ativos e passivos. O passivo circulante operacional, ele representa as obrigações de curto prazo identificadas diretamente com o ciclo operacional da empresa. As características de formação dessas contas são similares às do ativo circulante operacional definido anteriormente,
representando as dívidas de funcionamento operacionais da empresa. O passivo permanente compõe-se das fontes de financiamento a longo prazo próprias, patrimônio líquido, e de terceiros, exigibilidades, cuja importância no equilíbrio financeiro de uma empresa é financiar necessidades permanentes e recursos. Dessa forma, os ativos circulantes operacionais representam, em essência, os investimentos que a empresa deve efetuar em itens operacionais de giro, ou seja, em valores a receber, motivados por vendas a prazo, estoques, determinados pela necessidade de estocagem e despesas operacionais incorridas, porém, de competência do exercício seguinte. Subtraindo-se desse total os respectivos financiamentos operacionais, passivo de funcionamento, como fornecedores, salários e respectivos encargos sociais, impostos indiretos e taxas a pagar, obrigações que fundamentalmente compõem o passivo circulante operacional, chega-se ao valor do ativo circulante operacional líquido, que representa a efetiva necessidade de investimento em capital de giro da empresa. Em outras palavras, quando a atividade operacional da empresa criar um fluxo de saída de caixa mais rápido que o de entrada, os pagamentos dos fatores de produção ocorrerem antes do recebimento das vendas, por exemplo, identifica-se claramente uma necessidade permanente de investimento em seu giro, que é apurada pela diferença existente entre os ativos e passivos cíclicos. Por outro lado, a necessidade de investimento em capital de giro pode também ser negativa, evidenciando-se, nesse caso, um excesso de funcionamento, fontes operacionais de fundos, em relação aos investimentos operacionais em circulante. Esta situação denota, de maneira inversa, que os passivos de funcionamento se encontram financiando não somente os ativos circulantes operacionais, mas também outros elementos do ativo. E é o caso, por exemplo, de uma empresa que adquire uma mercadoria para pagamento em 40 dias e a vende e recebe em 25 dias, direcionando os recursos levantados para fora do âmbito do circulante. Deve ser observado que o nível necessário do investimento em capital de giro é influenciado pelo ciclo financeiro da empresa, ocorrendo maior demanda de recursos quanto mais longos seus prazos se apresentarem. Alongamento nos prazos de cobrança, por exemplo, elevam naturalmente a necessidade de investimento operacional em giro. Empresas com ciclo financeiro mais curto exigem, em contrapartida, menores investimentos em ativos circulantes operacionais, demandando, pela maior rotação de seus elementos, menor necessidade de investimento em capital de giro. Da mesma forma, alterações que venham a produzir-se nas fases operacionais também modificam o volume de capital necessário ao giro. Ao se verificarem reduções nos prazos de pagamento a fornecedores ou acréscimo nos prazos de estocagem e cobrança, para citar alguns exemplos, o investimento necessário em capital de giro eleva-se, indicando maior demanda por recursos permanentes de financiamento, exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Outro fator relevante é que a análise pode alterar com o passar do tempo e com a sazonalidade da empresa. Assim, empresa com elevada sazonalidade no final do ano tende a elevar o volume de ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, aumentando a importância no gerenciamento da necessidade de capital de giro. Já nos períodos de baixa demanda, a necessidade de capital de giro pode ser reduzida em razão dos baixos níveis de estoques, valores a receber e fornecedores. Além da influência do ciclo financeiro e operacional, o investimento em giro depende também do volume de negócios da empresa, ou seja, de suas vendas. Em verdade, quanto maior o crescimento das vendas, mais elevadas se apresentam as necessidades de recursos aplicados em ativos circulantes operacionais, duplicados a receber, estoques, etc. Esta situação torna-se mais evidente se, para aumentar as vendas, a empresa decide conceder maiores prazos de pagamento a seus clientes. Por outro lado, é razoável esperar também que o crescimento das vendas possa vir acompanhado de incrementos nos passivos circulantes de funcionamento, tais como fornecedores, salários, impostos sobre vendas a recolher, etc. Financiando parte da variação da atividade. Em suma,
A necessidade de investimento em capital de giro depende fundamentalmente do volume de atividade, produção e vendas da empresa e de seu ciclo financeiro, definido pelas características da natureza de seus negócios e sazonalidades, que determinam, conforme você comentou, os giros, as rotações das fases operacionais e os valores das contas cíclicas. É uma necessidade operacional permanente de recursos, devendo, em condições de equilíbrio, ser financiada com fundos também de longo prazo. Em situação de elevação do investimento necessário em giro, é importante que a empresa gere recursos de caixa provenientes de suas operações, de modo a poder financiar essa maior demanda por recursos operacionais permanentes. Se os recursos gerados internamente não foram suficientes para cobrir essas necessidades adicionais, deve a empresa recorrer a empréstimos de longo prazo ou a novos aportes de capital acionário, de forma a preservar o equilíbrio financeiro. Pode-se medir a necessidade total de financiamento permanente de uma empresa pela soma da necessidade de investimento em capital de giro com o seu investimento permanente, ou seja, ativo permanente propriamente dito, mais o realizável a longo prazo. Essa necessidade total de financiamento permanente, para que se estabeleça o equilíbrio financeiro da empresa, deve ser coberta, basicamente, por passivos permanentes, constituídos das exigibilidades a longo prazo e patrimônio líquido, ocorrendo do total dos passivos permanentes superar a necessidade total de financiamento permanente. Conclui-se que a empresa mantém um saldo de disponível positivo, ou seja, as sobras de recursos financeiros disponíveis para aplicações diversas. Caso contrário, quando a necessidade total de financiamento permanente for maior que os passivos permanentes, o saldo disponível será negativo, indicando que a empresa está financiando parte de suas necessidades de longo prazo, permanentes, com fundos vencíveis a curto prazo, denotando maior dependência financeira pela renovação dessas dívidas. Por último, o saldo do disponível pode também ser apurado pela simples diferença entre ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. O saldo de disponível funciona como uma reserva financeira da empresa para fazer frente a eventuais expansões da necessidade de investimento operacional em giro, principalmente aquelas de natureza sazonal. Assim, necessidades transitórias de investimento em giro podem ser cobertas até o limite do saldo disponível existente. Essa situação, no entanto, deve ser interpretada como de caráter temporário, prevendo-se o reestabelecimento rápido do saldo de disponível, assumindo um caráter mais de longo prazo. O investimento adicional em giro deve ser financiado com passivos de maturidade compatível, longo prazo, de maneira a não reduzir a margem de segurança da empresa pela eliminação de seus saldo disponível. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!